Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Multiredes e no vídeo de hoje eu quero mostrar como é feito o roteamento estático em roteadores da linha MX da Juniper. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, eu peço que você me acompanhe nesse tutorial. Até logo! Olá pessoal, antes de partir para o laboratório de roteamento estático, eu queria fazer algumas observações. Primeira delas, o projeto de rede começa sempre na documentação. Pessoal, é uma boa prática, sempre que você for realizar alguma configuração em algum equipamento, você ter a documentação, você documentar ele de forma prévia, que é o ideal, para que depois você não venha se perder e acabar gerando algum conflito, algum problema na sua rede. Nesse laboratório, é um laboratório até um tanto simples, mas eu tenho a documentação, eu construí uma espécie de script previamente para que a gente conseguisse executar o laboratório de uma forma mais tranquila. Os IPs foram escolhidos para melhor didática sem nenhum critério ou conceito neste cenário. Sim, eu não estou levando em consideração IP privado, público, classe A, B ou C ou etc. Aqui nós vamos abordar os conceitos de roteamento estático apenas. Existe mais de uma forma de realizar a mesma configuração deste cenário. Existe mais de uma forma. Propriamente dito, até no protocolo de roteamento estático, você tem mais de uma forma de realizar essas configurações, e dentro dos equipamentos da Juniper também tem no mínimo duas formas de você executar os comandos ali. Este laboratório consiste em aprender de forma prática os conceitos de roteamento estático, conforme o que eu havia dito anteriormente. Então, pessoal, ciente de todas essas observações, vamos partir agora para o próximo vídeo e dar início aí os conceitos de roteamento estático em equipamentos da Juniper. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Multiredes e vamos agora dar início ao nosso laboratório de roteamento estático com equipamentos da Juniper. Pessoal, aqui na tela está o nosso laboratório de roteamento estático, onde eu já startei os nossos roteadores e os nossos devices. Mas antes, eu queria fazer um overview aqui, pessoal, do script de comandos que eu criei para nos auxiliar nessa tarefa, certo? Pessoal, o primeiro comando que nós vamos executar no nosso R1, no nosso roteador 1, é um comando para entrar no modo de operação. O segundo comando vai nos levar para o modo de configuração da caixa. O próximo comando que nós vamos digitar, ele insere uma senha ao usuário root, pois nos equipamentos da Juniper, se você não inserir uma senha ao usuário root, vocês não conseguem aplicar as configurações. Nosso próximo passo é nomear, inserir um nome, alterar o nome do nosso equipamento, nesse caso aqui para R1. E após, pessoal, essa etapa, nós já entraremos nas etapas de inserir os IPs à interface, cujos comandos são esses aqui, pessoal, esses dois comandos, na verdade esse comando. Pessoal, o próximo passo, após inserir os IPs às interfaces, serão começar a iniciar a nossa tabela de roteamento, certo? Pois, pessoal, estando no roteador 1, estando em R1, para se chegar na rede 10.10.10.0/30, nós teremos que enviar os pacotes para o gateway, que é o nosso próximo salto, que é o 10.10.10.1. Dentro de R1, dentro de roteador 1, para se chegar nessa rede 20.20.20.0/30, nós precisaremos enviar os pacotes para o gateway, que é o próximo passo, que é 172.16.0.2. No caso, não seria o próximo passo, seria o próximo salto ou o próximo passo, enfim. Dentro de R1, para se chegar na rede 30.30.30.0, estando em R1,
precisaremos enviar os pacotes para o próximo salto, que é o gateway 172.16.0.2. Estando ainda em R1, para se chegar na rede 40.40.40.0/30, precisaremos enviar os pacotes para o gateway, que é o próximo salto, que é 172.16.0.2. Pessoal, essa configuração ela vai se aplicar a todos os nossos roteadores da rede, alterando apenas, claro, os IPs, né, nas interfaces e alterando os IPs também na nossa tabela de roteamento. Lembrando que para haver conectividade entre dispositivos, o pacote precisa ir da origem para o destino e do destino para a origem, senão ele dá timeout, ele não gera conectividade, certo? E após, pessoal, realizarmos os procedimentos, nós vamos aplicar as configurações, certo? Pessoal, nós vamos aqui também, com esse comando aqui, ó, nós vamos inserir o IP aos nossos VPCs, que são os nossos devices, onde nós vamos inserir o IP com máscara, nós vamos inserir o IP com máscara e o gateway, que é o nosso próximo salto, certo? Pessoal, nosso próximo passo é, após finalizar todos os procedimentos até aqui, nós iremos executar esses comandos aqui, pessoal, que são comandos de verificação. Verificação de IPs, verificação de configuração da caixa, verificação de tabela de roteamento e etc. Que são esses comandos aqui. Ao final do nosso laboratório, nós vamos executar esses comandos para verificar as configurações da nossa caixa. Lembrando, pessoal, que em equipamentos da Juniper existe dois modos de configuração. O primeiro modo, pessoal, é o modo de operação e o segundo modo, o modo de verificação. Aliás, o primeiro modo é de operação e o segundo modo de configuração. Lembrando que os IPs, pessoal, que contém show, são comandos que você deve executar apenas em modo de operação. Em caso de você querer executar comandos de verificação dentro do modo de configuração, vocês devem digitar ou incluir antes do comando run, R-U-N, certo? Então, vamos dar início aqui ao nosso laboratório, certo? Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é setar os IPs aos nossos devices, tá? Primeiro eu vou inserir os IPs aos nossos devices. Vou começar pelos computadores aqui, certo? Eu já tenho eles abertos aqui. Então, primeira coisa, eu vou em R1. Eu vou abrir aqui o meu script de comandos. Vou copiar esse comando aqui. Vou abrir o meu device e vou digitar aqui, ó. Show IP. Pessoal, esse comando aqui ele faz a verificação, tá? Comprovando aqui que esse device não tem IP, ele não foi configurado previamente, então nós estamos realizando as configurações do zero, certo? Então, vamos lá, vamos partir para as configurações. Vou copiar o comando aqui, vou colar e vou dar um Enter. Prontinho, pessoal, o IP no device 1 inserido com sucesso. Agora vamos para o roteador número 2. Aliás, vamos para o VPC número 2. Vamos lá. Abrir aqui o nosso device. Vamos dar um show IP para verificar as configurações. Ele não tem nenhum IP ainda, vamos inserir do zero.
Apenas lembrando, pessoal, que para salvar as configurações, nós demos um save. Então vamos lá no device 1, salvar as configurações também. E agora vamos partir para o nosso device número 3. Vamos inserir o IP nele também. Aqui em device 3, vou dar um show IP. Não tem IP ainda. Vamos inserir o IP. E vamos salvar. Pronto. E agora vamos para o nosso VPC número 4. Que é o nosso device 4. Não tem IP nele, vamos inserir o IP e vamos salvar. Prontinho. Agora, pessoal, nós vamos dar início às configurações dos nossos roteadores. Mas antes, pessoal, eu vou testar a conectividade entre o nosso device 1 e o nosso roteador 1. Vamos ver se há conectividade aqui. Lembrando que o nosso roteador número 1 tem o IP aqui de gateway 10.10.10.2. Então vamos ver se há conectividade aqui. Ping 10.10.10.2. Não há conectividade, até porque nós nem configuramos o IP no nosso roteador. Então, vamos configurar aqui, certo? Então, eu vou acessar R1. Já vou copiar aqui, ó, o comando para inserir uma senha ao nosso usuário root. A senha para acessar o nosso equipamento no IVNG é usuário root sem senha. Primeiro comando, pessoal. Modo de operação. Modo de configuração. Eu vou aqui, pessoal, adicionar uma senha ao usuário root, senão na hora de aplicar as configurações ele não vai aceitar. Inserir a senha, agora eu vou trocar o nome do meu equipamento para R1. Vamos lá. Dei o comando, eu vou aplicar as configurações, certo? Vocês vão ver que ao aplicar as configurações, já logo vai alterar o nome do equipamento. Prontinho, pessoal. Alterado o nome do equipamento. Pessoal, o nosso próximo passo será inserir os IPs às interfaces do nosso equipamento. Senão, não haverá conectividade mesmo. Vamos lá. Primeiro, eu vou inserir o IP na interface que se comunica com o device 1. Vamos lá. Inserir o IP. E o próximo IP que nós vamos inserir é o IP de comunicação entre R1 e R2. Vamos lá. E pronto. E vou aplicar as configurações. Vamos fazer o nosso teste aqui e ver se há conectividade entre o nosso device e o nosso R1. E pronto, pessoal. Há conectividade sem a necessidade de construir uma rota, pois eles estão diretamente conectados, certo? Então, vamos em frente. Lembrando que o nosso objetivo, pessoal,
o nosso objetivo é criar conectividade em todos os nossos devices da rede. Então vamos lá, vamos ver se há conectividade entre device 1 e device 2. Vamos fazer esse teste aí. Não é aqui. Vamos no device, vamos ver se há conectividade aqui com R2. Não há conectividade. Então, para que haja conectividade, nós precisamos seguir aqui as nossas configurações no nosso R1, no nosso R2 e construir o roteamento estático entre eles. Então, esse é o nosso próximo passo. Eu não construí a tabela de roteamento em R1 ainda, eu vou começar a iniciar esse processo agora. Nós já inserimos os IPs, as interfaces. Agora nós vamos dar início aqui, pessoal, à construção da tabela de roteamento, a construção da nossa rota estática, melhor dizendo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou construir aqui, vou dar início à construção da nossa rota da rede. Saiu o comando todo. Deixa eu apagar aqui. Saiu até a nomenclatura. Eu vou dar início aqui à tabela de roteamento, à configuração da rota estática da rede 10.10.10.0/30. Por esse caminho, os pacotes vão estar saindo. Próxima rota para a rede 20.20.20.0/30. Vamos lá. Próxima rede 30.30.30.0/30. E a próxima rede 40.40.40.0/30. Vamos lá. Prontinho, vou aplicar as configurações. Agora eu vou fazer o teste para ver se há conectividade. Não há conectividade ainda, pessoal. Então, seguimos na nossa configuração. Lembrando que os pacotes têm que ir da origem para o destino e do destino para a origem. Próximo passo, pessoal. Realizadas as configurações, tá? Em nosso R1. E agora nós vamos partir para o roteador número 2, fazer as configurações, certo? Já vou copiar aqui o comando. Vamos acessar nosso roteador 2, login root, sem senha, modo de operação, modo de configuração. Vamos inserir aqui o password. Pronto. Nosso próximo passo vamos adicionar uma nomenclatura ao nosso equipamento. Vamos mudar o nome dele para R2. Vou aplicar as configurações. Aplicadas as configurações, o nome já foi alterado. Agora nós vamos inserir os IPs, as interfaces. Lembrando que no roteador 2, são 3 interfaces que teremos que inserir os IPs. Então, vamos para esse próximo passo aí. O primeiro IP que nós vamos adicionar é para a interface de comunicação entre R2 e R1. Segundo IP, a interface correspondente à intercomunicação entre device 2 e R2. E o próximo IP que nós vamos adicionar à interface é o IP de comunicação com R2, R3. Que seria o IP de ponto a ponto, vamos dizer assim. Prontinho, foi inserido. Eu vou
aplicar as configurações. E agora o nosso próximo passo é construir a tabela de roteamento do roteador 2. Primeira rota que nós vamos configurar em R2 é a rota dos pacotes de retorno para a rede 10.10.10.0/30. O segundo que nós vamos configurar a segunda rota é a rota 20.20.20.0/30. Terceira rota que nós vamos configurar é para a rede 30.30.30.0/30. Próxima rota que nós vamos criar é a rota para a rede 40.40.40.0/30. Eu vou aplicar as configurações. E agora sim, pessoal, vou verificar se há conectividade entre device 1 e device 2. Prontinho, pessoal. Viram que agora há conectividade? Pois nos roteadores 1 e 2, nós configuramos as rotas de origem para destino e de destino para origem. Por isso que há conectividade, certo? Então, vamos agora para o próximo roteador. Vamos configurar os demais equipamentos da nossa rede. Vamos partir aqui para R3. Eu vou aqui copiar o comando já para inserir a senha root. Vou abrir aqui R3. Login da máquina no IV root, sem senha. Modo de operação. Modo de verificação, aliás, de configuração. Vou inserir a senha. Vou repetir a senha. E agora eu vou alterar o nome do nosso usuário root, do nosso equipamento, certo? Para R3, que é roteador 3. Vou aplicar as configurações e ele já vai ter que me retornar já com um novo nome, certo? Já me retornou aqui como R3. O nosso próximo passo é configurar os IPs das interfaces, lembrando que em R3 também são 3 interfaces a serem configuradas, certo? O primeiro IP é o IP de comunicação R3-R2, que é o IP de ponto a ponto, né, de R3 para R2. A nossa próxima interface que nós vamos configurar é a interface de ponto a ponto com R3, R4. E a próxima interface que nós vamos configurar é uma interface de comunicação com R3 Device 3. E pronto. Eu vou aplicar as configurações. E agora o nosso próximo passo é configurar as rotas. Vocês perceberam que em todos os roteadores nós estamos configurando a rota para todos os equipamentos, para todos os dispositivos da nossa rede, da nossa topologia? Pois então, o roteamento estático tem essa característica de realizar todas as configurações de forma manual em todos os equipamentos. Caso você insira mais um equipamento na sua rede, você vai ter que realizar a configuração em todos os equipamentos anteriores, né, ou em todos os equipamentos que compõem essa rede. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui às configurações de rota. Primeira rota que nós vamos configurar é para a rede 10.10.10.0/30. Segunda rota que nós vamos criar é a rota para a rede 20.20.20.0/30. A próxima rota que nós vamos criar
é para a rede 30.30.30.0/30. E a próxima rede que nós vamos criar a rota é para a rede 40.40.40.0/30. Nós vamos aplicar as configurações. E prontinho, pessoal. Vamos verificar agora se há conectividade entre device 1 e device 3. Prontinho, pessoal. A conectividade, porque nós criamos a rota, os quais os pacotes foram do device 1 para o device 3 e retornaram de device 3 para device 1. Por exemplo, vamos ver se há conectividade entre device 1 e device 4. Não tem conectividade porque nós não configuramos as rotas ainda. Então, vamos para o próximo passo. Vamos configurar o nosso roteador de número 4 da nossa topologia. Vamos lá. Eu já vou copiar aqui o comando de inserir o IP. Aliás, já vou copiar o comando de inserir uma senha para o usuário root. Login para acessar o nosso equipamento Juniper no IVNG é usuário root sem senha. Modo de operação. Modo de configuração. Vamos inserir aqui a senha. Vamos repetir a senha. Eu devo ter errado algum dígito aqui, porque ele não aceitou. Vamos ver aqui. Agora foi. Vamos renomear o nosso equipamento, nosso usuário root, para o nome do nosso equipamento, da nossa topologia, que é R4. Vou aplicar as configurações e após aplicar já é para o nosso equipamento ser renomeado. Prontinho, já me retornou com o nome atual. Agora vou fazer a configuração, as interfaces no nosso roteador VMX da Juniper. Lembrando que nesse caso aqui são apenas duas interfaces. Vamos lá. Primeira interface de comunicação de ponto a ponto entre R4 e R3. E a próxima interface de comunicação é entre R4 e device 4. Vou aplicar as configurações. E o próximo passo agora é construir a nossa tabela de roteamento de forma manual. Então, vamos lá para o roteamento estático. Primeira rota que nós vamos criar é para o nosso device 1, que é o 10.10.10.0/30. Segunda rota estática que nós vamos criar é para a rede 20.20.20.20/30, que é o nosso device 2, é a rede para o device 2. A próxima rede que nós vamos criar a rota estática é para a rede do device 3, que é 30.30.30.0/30. E a próxima rota estática que nós vamos criar é para a rede 40.40.40.0/30. Eu vou aplicar as configurações e pronto. O nosso laboratório, pessoal, foi praticamente 100% concluído. Eu vou apenas verificar se há conectividade em todos os nossos devices. Então, vamos partir para esse teste já.
Novamente, vamos lá. No nosso device 1, a conectividade para device 2. Do nosso device 2, a conectividade para device 3. E de nosso device 3, a conectividade para o nosso device 4. Vamos fazer o teste aqui no nosso próximo device. Vamos aqui no device 2. Apenas para comprovar. Vamos lá. Ping 10.10.10.2. Do nosso device 2, a conectividade para o nosso device 1. Do nosso device 2, a conectividade para o nosso device 3 e do nosso device 2, a conectividade para o nosso device 4, com certeza. Então, vamos lá para o nosso próximo device. Dentro do nosso device 3, eu vou pingar para o nosso device 1. A conectividade do nosso device 3 para o device 1. Do device 3, a conectividade para o nosso device 2. Do nosso device 3, a conectividade para o nosso device 4. Vamos para o próximo device. Vamos realizar aqui ping do nosso não roteador, mas device. Pronto. Do nosso device 4, vamos pingar para o nosso device 1. A conectividade do nosso device 4 para o nosso device 1. Do nosso device 4, a conectividade para o nosso device 2. Do nosso device 4, a conectividade para o nosso device 3. Agora nós vamos partir aqui para comandos de verificação. Lembrando que os comandos de verificação são comandos que devem ser executados dentro do modo de operação, tá? Então vamos aqui. O show configuration é um comando que exibe todas as alterações que foram feitas ou todas as configurações que foram feitas na caixa. Então vamos acessar aqui o R2. Nós estamos no modo de configuração. Dê um exit aqui para ir para o modo de operação e vamos executar o comando. Pessoal, todas as configurações que nós realizamos, do tipo os IPs, as interfaces, estão todos eles aqui, e a nossa tabela de roteamento estático também está registrado aqui neste comando. Se tivesse outras configurações também ele ia demonstrar. Esses dois comandos aqui, pessoal, eu não vou executar porque são comandos que você vai verificar apenas o status e mais alguma configuração de uma interface determinada ou de todas. Mas eu vou executar. Vamos executar ele aqui para ver o que vai aparecer. O show interface test, ele exibe algumas informações de interface, estado de link, se está up, se está down, algum protocolo, se tem algum tipo de protocolo,
ele exibe essas configurações aí. Se o IP é versão 4, se o IP é versão 6, enfim, ele exibe todos esses tipos de configuração aí. Vamos ver aqui. Esse IP aqui, ó. Esse IP aqui ele vai exibir a nossa tabela de roteamento. Então vamos verificar aqui. Prontinho, pessoal. Esse comando aqui é um dos mais importantes para esse nosso laboratório, onde ele exibe a construção da tabela de roteamento e a preferência, a métrica, aliás, né? A preferência, a métrica, enfim, que pode ser usada para manipular alguma rota em específico, certo? E não é o caso desse laboratório de hoje. Pessoal, ó, ele mostra se está diretamente conectado ou não. Ele exibe se é localmente ou não. Enfim, aqui está toda a tabela de roteamento, as interfaces, enfim, as configurações de roteamento estático que nós realizamos, certo? Pessoal, o nosso laboratório, o nosso vídeo de hoje foi isso. Nós conseguimos, pessoal, realizar o roteamento estático em todos os dispositivos da nossa rede, a conectividade em todos os dispositivos da nossa rede. Eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado em alguma coisa, né? E peço para que você venha curtir e compartilhar esse vídeo, o nosso canal e os conteúdos que serão divulgados lá para aquele colega de trabalho que está entrando na carreira de redes, no mundo de redes, ou para algum colega ou amigo que queira informações sobre equipamentos da Dianico. Desde já eu agradeço a presença e a visita de todos. Até o próximo vídeo.